nós vamos falar agora, nós vamos entrar no tema de hoje, que é sobre a privatização da Sabesp, né? A gente preparou aqui alguns slides, pessoal, para a gente discutir e dar um contexto para vocês do que está acontecendo, né? Então vamos lá, Paulinho, pode passar aí e a gente vai conversando, né? Puxa lá, Van. Vamos lá, o que você preparou, Ivan? Um ponto bem importante, tá? Que eu recebo muito também aqui na rede social de modo geral aqui do AGF, é o seguinte: Van, por que a Sabesp está caindo? Né? O que está acontecendo? Será que a privatização da Sabesp é algo positivo ou negativo? Se é positivo, por que as ações estão caindo? Então, o primeiro ponto que a gente deve aprender, de fato, a cotação em si, ela não quer dizer absolutamente nada, né? Se eu estou olhando só a cotação, não me dá nenhum parâmetro. Então, o primeiro ponto que vocês devem entender é o seguinte: por exemplo, hoje eu vi que a Sabesp ficou entre as maiores quedas da Bolsa um bom tempo. Então, se vocês observarem, teve uma coletiva, tá? Inclusive do governador de São Paulo, mencionando um pouco de como é que seria ainda esse processo de privatização da empresa. Isto é, não tem nada batido o martelo ainda. Então, o que é que o Tarcísio, como governador, ele ali está mencionando? Olha, se a gente conseguir a privatização, que a previsão, a projeção está ainda para o próximo ano, tá? Provavelmente a gente vai impactar várias famílias, de grande parte, né, que hoje em dia está ali no governo do estado de São Paulo. A gente provavelmente vai diminuir com relação à redução das tarifas e etc, né? E aí, o que é que o Tarcísio, como governador aí do estado de São Paulo, o que é que ele quer? Né? Ele quer justamente fazer aí trocar hoje grande parte do controle da empresa, né? Se vocês observarem, o governo hoje detém em torno de 50,3% da participação da Sabesp. Então, qual é o objetivo principal dessa privatização? Tirar esse controle ali de 50 pontos alguma coisa e colocar para justamente o capital privado, né? E aí, através deles vão fazer de um follow-on. E aí, se você puder passar aí, Paulo, os slides... Só uma coisa, né, Evan? Voltando aqui um pouquinho, Paulinho, volta ali. Só uma coisa interessante, né, é que hoje a Sabesp ela é considerada uma das empresas mais eficientes dentro do setor de saneamento, né? Então, é sem dúvida um ativo que ele desperta interesse de outros players. E qual que é o objetivo do follow-on, que é uma oferta pública, né? É justamente dar liquidez para a saída do governo, né? Então, você acaba gerando essa liquidez e o governo consegue sair. Agora, o que a gente tem que ficar atento numa privatização é que eu vejo de forma positiva, mas também pode ser negativa. Eu não sei se você concorda comigo. Tá. E isso estou falando em qualquer privatização. A vantagem é que, normalmente, quando a gente tem uma empresa estatal, pública, né, essa empresa ela tem muito mato alto para ser cortado. Então, é muito provável que você consiga ver, em curto espaço de tempo, um aumento de margem da empresa, a empresa começa a rentabilizar melhor, começa a ter mais lucro, né? Então, isso é um caminho natural, porque é tanta coisa ali que dá para você mexer, né? Um mato tão alto para você cortar, que qualquer coisa que você fizer, você consegue ter um resultado positivo ali, né? Bom, agora, qual que é o ponto que pode ser um problema para frente, que eu vejo também que aconteceu isso com Vibra? Tá? Quando você faz a privatização, muitas vezes o controle da empresa ele é pulverizado, né? E aí entram fundos, etc., nessa pulverização. E um controle da empresa pulverizado, você pode ter aquela questão assim, tem uma frase que é o olho do dono que engorda o gado. Você já ouviu falar essa, mano? Sim, né? Sim. E esse dono não participando, né, não ter aquele cara de referência, isso pode acabar trazendo, talvez, alguma falta de pulso firme e tal. E esse é um ponto que eu vejo acontecendo hoje, principalmente com a Vibra, que falta esse controle. Mas a gente precisa evoluir no Brasil em relação à corporation. Acho que a gente está caminhando bem devagar em relação a isso ainda. Então, acho que a gente tem muito para amadurecer e pode ser muito positivo aí futuramente para essas empresas se tornarem empresas mais profissionais e mais rentáveis também, trazendo
em última instância, um bom dividendo para o acionista. Desculpa te interromper, Ivan. Pode continuar, Paulinho. Sim, sim. E aí tem um ponto até que o que o Jean está comentando aí, é que o modelo de privatização, para quem está acompanhando, tá? Vocês viram que o Tarcísio ele fez uma coletiva agora recente, mencionando tá aí o passo a passo da questão de como poderia ser esse modelo de privatização. Por que as ações elas vêm caindo? Pelo esse grau de incerteza, porque ele não detalhou ao certo de como é que seria, né, com a precificação da ação, né, quem são os possíveis investidores, uma série de detalhes. Isso, de fato, ainda não ficou definido. Então, para quem está acompanhando a gente, inclusive aqui na live, muita gente às vezes está vendo assim, talvez vai privatizar, eu vou logo comprar as ações da Sabesp, né, e vou colocar logo na carteira, porque a ação vai se valorizar, porque não sei o quê. Até lá, já, até 2024, pode ter ali algumas barreiras, inclusive, de legislação da própria Assembleia, uma série de coisas que pode fazer um entrave nessa questão aí da privatização, tá? Então é o primeiro ponto aí que eu já estou chamando a atenção para vocês. Outro ponto que o Tarcísio comentou, e eu estou colocando aí para vocês até visualizarem, a composição acionária, se vocês observarem aí hoje, a grande parte aí é do governo do estado de São Paulo, como eu estou sempre ressaltando aí para vocês. Então a ideia do Tarcísio é justamente proporcionar uma maior concentração de capital para atrair investidores aí com relação à empresa. Outro ponto interessante, Jean, é que o Tarcísio aí na coletiva, ele chegou a mencionar que ele gostaria, mas não tem nada definido, que o Estado, né, o governo de São Paulo, enfim, da Sabesp, ainda continuasse tendo ali uma pitada, né, continuasse mandando, digamos assim, dando um comando, um certo direcionamento. Mas aí ele também não detalhou como é que seria isso, já que a ideia é tirar meio que o controle ali do Estado, né, do governo de São Paulo, e aí da Sabesp e tal, e entraria um controlador mais privado. Mas também ele não deu muito detalhe, ficou uma coisa mais vaga, sabe? Beleza, Van. Então você acha que é algo que vai demorar um pouco ainda para sair e deve ter algumas barreiras, né? Inclusive próprias palavras, tá? A previsão é de que a operação ocorrerá no próximo ano. Estou falando do primeiro semestre de 2024, tá? Para evitar o calendário das eleições municipais para o final de 2024. Então veja, tem muita coisa que ainda pode acontecer, muita água pode rolar aí. Entendeu? Então, Maravilha. Vamos esperar. A gente está vendo a cotação aí caindo e tem meses aí que sobe, enfim, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho mais essa questão.